Bom dia, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Daremos nessa semana prosseguimento com as mensagens sobre o jejum durante 2 dias, depois iremos para outros temas. Então, nós já estamos na fase de conclusão com esta visão sobre o jejum. Vamos falar sobre o jejum de Daniel. No capítulo 9, há um registro e no capítulo 10, outro registro. Falaremos no capítulo 9. A palavra do Senhor nos diz que no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano, no dia do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Como você vê, aqui nós já estamos vendo o propósito do jejum de Daniel. O motivo pelo qual ele se prontificou a jejuar está exatamente numa palavra que foi dada ao profeta Jeremias, a qual se cumpriu durante a sua vida, a vida do Daniel, e ele durante esse período esteve no cativeiro e agora está orando a Deus, ou prontificando a um jejum em prol do povo que estava no cativeiro. Então diz assim o verso 3: voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração, súplicas. Olha bem, oração é aquela oração que a gente faz continuamente. Daniel era um exemplo. 3 vezes por dia ele orava na janela do seu quarto, olhando em direção a Jerusalém e clamando a Deus pela nação de Israel. 3 vezes por dia. E ele diz, orando ao Senhor, verso 3, orando a Deus para buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Isso é uma humilhação perfeita. Ele se humilhou perante o Senhor. Observe bem que a palavra de Deus diz humilhar perante a potente mão do Senhor. Então, Daniel enquadrou essa mensagem dentro do seu coração. Ele entendeu que orar normalmente com a roupa limpa ou de uma forma natural era insuficiente para a causa que ele estava pleiteando junto a Deus. Então ele sentiu a necessidade de descer ao mais baixo nível para que o Senhor o contemplasse naquele ato de contrição e assim pudesse ouvi-lo com mais atenção. Lógico que isso, querido, não é uma exigência de Deus, é um procedimento de um homem que teme a um Deus que é santo e que tem todo o poder no céu e na terra, não só para julgar e condenar o homem, como também para absolvê-lo de toda a sua culpa. Israel tinha sido julgado por ter afrontado o Senhor inúmeras vezes, e agora Daniel estava intercedendo para que o Senhor perdoasse o pecado do povo e pudesse restaurar o remanescente que estava no cativeiro na Babilônia. Então diz assim o verso 4: orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Aqui está implícito nas palavras de Daniel as condições estabelecidas por Deus para que o homem gozasse de suas bênçãos contínuas. Observá-lo como Deus santo que ele é, Deus bondoso que ele é, misericordioso que ele é, e atentar-se para os seus mandamentos que são perfeitos, os quais têm como propósito nos edificar na presença dele e nos construir em termos de santidade e aperfeiçoamento através da sua palavra. E ele diz mais, temos pecado e cometido iniquidade, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando dos teus mandamentos, dos teus juízos. É óbvio
que Daniel aqui humildemente não só se humilhou fisicamente, como também está se humilhando espiritualmente, pois ele está posicionando-se junto com a nação que rebelou-se contra Deus, que afrontou a santidade de Deus. Não que ele tenha feito isso, que desde a sua tenra idade ele foi tremendamente obediente e atencioso a todos os mandamentos do Senhor. Mas ele está se posicionando para igualar a todos os seus co-irmãos, né? E assim entrar debaixo da graça de Deus humildemente, para que o Senhor tivesse compaixão e misericórdia. E ele continua: não temos ouvido os teus servos, os profetas, que em teu nome falaram a nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha. Ah, se hoje aplicássemos essa mesma palavra a todos nós, que somos servos de Deus, que com soberba, com orgulho, com vaidade, estamos aí vivendo no mundo de pecado, assimilando o pecado, permitindo a entrada dele nos cultos, nas formas de culto, e esquecendo da santidade deste Deus que não tolera o pecado. Daniel se posicionou desta forma, entendendo que a falta que o povo havia cometido diante do Senhor ocasionara todos aqueles problemas, e ele inclui-se para colocar-se na mesma posição. A ti, ó Senhor, pertence a justiça. Agora ele exalta a justiça de Deus, mas a nós o corar de vergonha. Como hoje se vê os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, todos estão em terras distantes, lançados por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Aí ele diz: o Senhor, ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. E o verso 9 é lindo, ele diz: ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós temos rebelado contra ele e não obedecemos à voz do Senhor. Aqui ele apela para a misericórdia de Deus. Compadece de nós, Senhor. Não olhe para nós com os teus olhos de justiça, porque se o Senhor olhar, seremos consumidos. Mas se olhar para nós com os teus olhos de misericórdia e com bondade, certamente gozaremos do privilégio de termos continuidade como nação, como povo do Senhor, e seremos por ti abençoados. Verso 10 ele diz: não obedecemos à voz do Senhor. E no verso 11 ele diz: sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição e imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Estas palavras, querido, trouxe a confirmação do jejum, da oração, da intercessão dos servos de Deus para um povo rebelde, para um povo que se distrai com o mundo, com seus prazeres, para um povo que passa a olhar para outros deuses, para outras formas de vida, de ideologia ou qualquer outro tema, e esquece de buscar no Senhor a santificação, sem a qual ninguém o verá. Daniel, portanto, mostra através do seu testemunho, do seu amor, da sua dedicação, que a justiça de Deus é implacável, mas a misericórdia do Senhor está acima de toda visão humana. E é através dessa misericórdia e do grande amor de Deus que ele perdoa os nossos pecados. Com essa ação de intercessão, Daniel alcança o seu objetivo. No capítulo 10, ele vai ter uma visão extraordinária sobre a nação de Israel, pelo qual ele faz um jejum de 21 dias. Isto é alguém que sabe como é a santidade de Deus, como é perfeito o coração de Deus e como é grandiosa a sua misericórdia. Estejamos atentos a isso. Amém? Vamos orar. Pai eterno, que através do testemunho de Daniel e de tantos outros servos teus, que jejuaram com um propósito, buscando realmente em ti a tua misericórdia, o teu amor, e alcançaram êxito em suas orações, que isso nos motive a fazer o mesmo por amor do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.